graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nosso Deus. Infelizmente, não estamos de forma presencial. Voltamos a gravar os cultos para que os irmãos possam de suas casas com segurança assistir e louvar, engrandecer o Senhor de suas casas com suas famílias, porque entendemos que o momento é um momento de perigo, um momento de risco, para que possamos estar aqui todos juntos. Então, pensando em poupar as nossas famílias, nossas vidas, a igreja, nós pensamos em voltar a fazer os cultos de forma remota. Então, convide todos que estão aí na sua casa, chame a sua família, mande o link desse culto para os seus amigos e chame a todos para louvar e engrandecer o Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia, por essa semana. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom acima de todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas inigualáveis. Os nossos testemunhos falam por si, Pai. Então, nós queremos nessa noite louvar e bendizer o Teu nome. Queremos ouvir a Sua voz, queremos mais do Senhor. Queremos que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor. Receba o nosso culto como louvor ao Teu trono de glória, Pai. Receba o nosso culto como adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Pode dar um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Aqui a gente não pode se abraçar. Infelizmente, a gente precisa ficar sem máscara para poder fazer a gravação. Mas dá um abraço na pessoa que está aí do teu lado, na tua família. Chama as pessoas pelo WhatsApp, gente. Manda o link lá pelo WhatsApp. O link desse culto abençoa a vida de outros. Vamos louvar a Deus, porque Ele é santo. Nosso Deus está entre nós.
Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é muito bom. Louve o Senhor com as suas palmas. Que falta que faz ouvir essas palmas aqui. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. E os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Rei dos reis, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Você aí, canta assim na sua casa. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Nada nos separará do teu amor, Senhor. Que nessa noite o Senhor venha tocar os corações, Pai. Trazer cura, Senhor. Trazer esperança, Pai. Que o teu Espírito entre em cada lar, Pai. A tua igreja clama a tua presença nessa noite. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor, daí onde você está, na sua casa. A sua igreja te adora. Rei dos reis, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Aleluia. Olá, igreja querida, graça e paz. Uma alegria estar com vocês em mais uma noite. Confesso que essa noite é diferente, porque até domingo passado nós, apesar de transmitir o culto online, nós ainda estávamos tendo cultos presenciais aqui. Então tínhamos as pessoas aqui e fazíamos a transmissão, mas devido à situação que nós temos enfrentado no país como um todo,
e especificamente aqui no Rio de Janeiro, devido a essa situação muito perigosa da escalada do número de casos e mortes por conta do coronavírus, a liderança toda da Igreja Reunida decidiu suspender as atividades presenciais até que seja seguro. Então, nós não temos uma data para retornar com as atividades presenciais, até que seja seguro. E eu queria aproveitar para dizer para você o seguinte: olha, nós não estamos no fim da pandemia. Não estamos definitivamente no finalzinho de uma pandemia. Muito pelo contrário, os casos estão agravando agora. É verdade que temos aí a iminência de algumas vacinas, não é, que estão sendo aí testadas, em alguns lugares na Europa já estão sendo inclusive aplicadas na população em larga escala. Isso nos dá aí uma sensação de esperança e da possibilidade de vislumbrar um futuro onde nós possamos voltar à normalidade. Não é? Mas, por enquanto isso não acontece, enquanto isso não chega aqui no Brasil, não é? Nós precisamos tomar todo o cuidado. Não é? E é de conhecimento de todos vocês, membros da igreja, e você que não está conosco, mas nos acompanha, uma família da igreja, todos eles foram infectados, graças a Deus estão já bem, alguns já até cumpriram aí a sua quarentena, mas isso mostra para todos nós que nós precisamos tomar ainda muito cuidado, não é? Então, evite sair de casa desnecessariamente, evite aglomerações, enfim, tudo isso que você já sabe. Não é? Evite isso tudo. Nós, como igreja, estamos suspendendo as atividades presenciais exatamente para proteger você, para dar a você condições, não é, de evitar esse contágio, porque hoje, no Rio de Janeiro, se você precisar de assistência médica, vai ser difícil você encontrar. Não é? Já essa semana, no início da semana, já tinham cerca de 500 pessoas na fila para um quarto de hospital aí para tratamento específico de Covid. Então, vamos tomar bastante cuidado. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 8, de 8 a 11. Vamos dar continuidade nessa série de mensagens que nós começamos na semana passada, cartas para a igreja de hoje. Não é? Nós começamos falando aí sobre a carta à igreja em Éfeso, na semana passada, e hoje vamos aí com essa mensagem à carta à igreja em Esmirna, que também é uma mensagem a nós, como igreja, nos dias de hoje. Então, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Amém, queridos? Que Deus abençoe você com a leitura dessa palavra e que o Espírito de Deus ministre o teu coração a partir de agora. Bem, queridos, como eu vinha falando ainda há pouco, esse ano especificamente, a palavra sofrimento, ela ganhou novos contornos e um sentido muito mais aprofundado para cada um de nós. Nesse ano, nós nos vimos aí acometidos por uma pandemia que ceifou a vida de muitas pessoas. Muitas, é verdade, se recuperaram,
Mas esse processo trouxe consigo também muito sofrimento, muita angústia, muitas incertezas, muitas dúvidas. Elas fizeram parte desse processo de recuperação, o que trouxe para muita gente a ideia e um contorno diferenciado sobre o que é o sofrimento. E isso ainda não terminou, infelizmente, isso ainda não terminou. É uma realidade que continua ainda sendo parte da nossa vida, da nossa história. E é por isso que eu gostaria de trazer essa mensagem para você hoje. Essa é uma igreja que estava experimentando também na sua realidade o que era o sofrimento na sua forma mais aguda. Nós vemos aqui uma igreja que estava sofrendo uma perseguição terrível através do conluio de judeus religiosos e pagãos, aqueles que não eram judeus, mas professavam outras crenças, mas eles, ainda que suas expressões de fé, de ética e de moralidade eram completamente antagônicas, mas esses, nesse momento, se juntaram para perseguir a igreja de Cristo. E era uma perseguição extremamente implacável, com comentários cada vez mais amargos, cada vez mais implacáveis, com atitudes agressivas e violentas. Tanto é que a gente percebe aqui que alguns daquela igreja até seriam presos injustamente, mas seriam. Alguns até seriam mortos. Esse conluio resultou aí na morte de Policarpo, que era considerado o bispo de Esmirna. Então você vê que todo esse conluio levava à perseguição, levava à morte, levava ao confisco de bens, levava a complicações nas relações comerciais, de maneira que aquela comunidade de crentes não podia vender os seus produtos, e então eles passavam extrema dificuldade. Não é? Tanto é que uma das coisas, das nuances que percebemos aqui, é que havia pobreza naquela igreja, e muito por conta desses acordos comerciais extremamente difíceis e complicados que estavam preponderando naquela época, por conta desse conluio entre judeus e pagãos contra aquela igreja que se situava naquela cidade. A cidade era muito rica, a cidade era muito próspera, a cidade ela oferecia oportunidades, mas essa grande comunidade de judeus, em conluio com esses outros pagãos, adoradores de outros deuses, diga-se de passagem, nessa cidade havia o culto ao imperador romano. Não é? Foi uma das primeiras cidades ali na Ásia a desenvolver esse tipo de culto. Então, esse conluio que aliou política com religião gerou extremo desconforto para a igreja naquela época. Embora eu precise abrir aqui um parêntese, hoje no Brasil a gente vê um conluio de política e religião, mas desta vez a igreja não está sendo perseguida, ela faz parte do conluio. E isso é extremamente preocupante, extremamente preocupante. Mas, de qualquer forma, seja lá quem esteja envolvido nessa associação entre religião e um projeto de poder, seja lá quem esteja envolvido nisso, o resultado dessa associação é que pessoas sofrem. Pessoas sofrem através da fome, pessoas sofrem através da injustiça que lhes é imposta. Pessoas sofrem. Pessoas morrem, e é exatamente esse tipo de coisa que nós temos visto nos dias de hoje. Então essa carta à igreja de Esmirna, ela é extremamente atual, porque o conluio da religião com a política, com o poder, faz pessoas sofrerem, faz pessoas passarem fome, faz pessoas morrerem. E o que nós percebemos aqui
é que essa igreja estava sofrendo por conta dessa associação de religião com política, com o poder. É isso que está acontecendo aqui. Mas eu preciso dizer algo para vocês. A religião, ela pode estar associada à política, ela pode se associar ao poder, mas o que nós vemos aqui é um Jesus que não está mancomunado com projeto de poder, que não está mancomunado com política, mas um Jesus que tem um compromisso com a igreja fiel e verdadeira dele. E esse Jesus, segundo nos mostra Apocalipse, ele anda entre os candeeiros de ouro, que são a representação da igreja de Cristo. Ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que são os líderes, os pastores destas igrejas, que ele conserva na sua mão direita. Então nós percebemos um Jesus que, apesar do conluio de política com religião, nós vemos um Jesus que não está associado com isso, mas ele está do lado daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que estão sendo mortos, ele está do lado daqueles que estão sofrendo por conta dessa associação política e religiosa. E ele diz para essa igreja, ele fala para essa igreja que está sofrendo, ele fala para essas pessoas que estão sofrendo. Ele diz: eu sou o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele se refere a esses que sofrem por conta desse conluio político que resulta em morte, em sofrimento, em fome, em perseguição. Ele diz para estes que estão sofrendo: eu sou o primeiro e o último. E isso significa, de uma maneira muito objetiva, uma coisa para você entender aqui. Apesar de os homens, os líderes religiosos, estabelecerem acordos com projetos políticos de poder para perseguir e prejudicar pessoas, apesar disto, apesar de todo o sofrimento que é infligido nas pessoas, apesar de toda a morte que é causada, ele está dizendo para essas pessoas que sofrem, quando ele diz eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo eu sou o autor da sua história. Eu sou o autor da sua história. Eu sou o primeiro e o último. Essa é uma referência ao alfa e o ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. E isso nos dá uma ideia de que ele é o Senhor da história, o princípio e o fim de todas as coisas. E a aplicação prática disso para aqueles que sofrem é de que esse Jesus não está alheio à situação pela qual nós passamos, porque ele é o Senhor da história. Ele não está de olhos fechados para toda a injustiça que acontece nesse relacionamento, nessa união entre religião e poder. Ele está atento a essas questões. Por isso ele diz para aqueles que estão sofrendo: eu sou o autor da história. E eu estou atento ao que está acontecendo aqui. Essas palavras, elas chegam ao coração desses fiéis em Cristo Jesus como um bálsamo, porque eles sabem da presença desse Jesus. E é interessante que a presença desse Jesus na vida daquela igreja é uma presença histórica. Ele está presente no momento em que a igreja está sendo perseguida, no momento em que ela está sofrendo as coisas. Então ele não apenas está cônscio do que está acontecendo, mas ele está presente. E essa é a figura desse nosso pastor, que está conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. E essa é a razão pela qual nós não tememos. Apenas não tememos porque ele está conosco. Porque o que está ao nosso
ao nosso lado, e não podemos fugir disso de maneira nenhuma, é a morte, mas nós não tememos a morte, porque Ele está conosco. Então essas são as palavras de Jesus para você, que está percebendo os contornos e os sentidos do que é sofrimento nesse momento da história em que vivemos. Quando você vê pessoas que dizem professar a fé em Cristo, mas na verdade estão aliadas com um projeto de poder político, quando você vê essas pessoas minimizando ou ridicularizando a dor daqueles que morrem, daqueles que estão na fila, ofegantes porque não conseguem respirar, você que está sofrendo por conta dessas questões, Jesus está dizendo: olha, eu estou contigo, não tenha medo. E eu digo que isso é importante porque quando nós olhamos para toda a conjuntura que vive a nossa nação, é para ter medo. É para ter muito medo. Mas graças a Deus que a presença desse Jesus em nossas vidas nos garante o passar por essa situação sem ter medo, porque Ele está conosco. E Ele diz para você que sofre, que Ele esteve morto e tornou a viver. E essa é a maior razão pela qual eu e você, mesmo diante de todos os sofrimentos que nos são impostos, nós podemos passar por todos eles sem medo, porque o próprio Jesus venceu a morte. Aquilo que nos causa maior temor, Ele venceu. E essas palavras chegam para nós como um bálsamo que nos cura, que nos restaura, que nos renova, porque Ele venceu a morte. O que significa para nós na prática que a morte não é o fim para nós. Nós temos morada garantida na casa de Deus, porque Jesus assim nos garantiu. Note que eu estou falando para você que sofre, para que você não tenha medo, mas não é para você agir de maneira irresponsável, não é para você entrar na ciranda e na conversa do diabo, não é, quando tentou Jesus, dizendo: olha, se você é o Filho de Deus, se joga daqui, não é, levou ele lá no pináculo do templo, se joga daqui porque está escrito que aos teus anjos dará a ordem para que te socorram. E aí Jesus falou: olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, estou dizendo para você não ter medo, mas não é para você ser irresponsável e agir de maneira irresponsável, usando a fé para tentar a Deus. Não, não é para você fazer isso. Mas é para você não ser acometido de um medo que rouba as tuas esperanças, para você não ser acometido de um medo que vem na bagagem do sofrimento, que te paralisa, que te rouba o brilho, a alegria de viver, que tira de você a esperança, porque Jesus está dizendo que Ele é o Senhor da minha e da tua história, e a minha e a tua história está escrita por Ele. Ele está dizendo que Ele esteve morto e voltou a viver, Ele venceu a morte. Aquilo que eu e você mais tememos, Ele venceu. Ele venceu. É desse tipo de medo que Ele quer nos libertar. E esse mesmo Jesus que nos traz essas palavras de conforto, Ele está dizendo: eu conheço a tua tribulação, porque eu estou do seu lado. E note aqui que Ele diz que conhece a tribulação, a pobreza e a blasfêmia, ou seja, o completo desrespeito daqueles que se dizem judeus, mas na verdade não são, eles são sinagoga de Satanás. Eles se reúnem sobre os princípios, sobre as regras, sobre o domínio, sobre o senhorio de Satanás. E aqui o que nós percebemos é que, na verdade, esse conluio de religião com projeto de poder político, ele é, na verdade, um projeto satânico. Porque estes judeus aqui,
o só se declarar judeus era um desrespeito, dada as atitudes que eles tinham quando faziam esse tipo de conluio. Isso era algo terrível. Até mesmo para um judeu, o que eles faziam era terrível. Não combinava sequer com a ética judaica, com as tradições judaicas, com as leis judaicas. O que eles faziam em nome de Deus, aliados a um projeto político, não tinha nada a ver nem mesmo com a fé que professavam. E é por isso que o próprio Senhor Jesus é quem categoriza dessa forma como sinagoga de Satanás. E Jesus está dizendo, eu conheço, eu sei o que está acontecendo, eu sei pelo que vocês têm passado, eu sei. E queridos, as tribulações são sofrimentos externos que nos são causados. A pobreza, a falta de recursos, também é um fator de ordem externa que também nos acomete. A perseguição religiosa aliada a um projeto político de poder também é alguma coisa que nos sobrevém de maneira externa. E Jesus sabe disso. Mas o que é interessante notar aqui é também o que não é dito. Porque apesar de toda essa dor, de todo esse sofrimento causado àquelas pessoas, você não vê Jesus falando de gente que estava desesperada, de gente que vivia angustiada, de gente que desenvolveu uma série de sentimentos internos. Você não vê Jesus se referindo àquela igreja daquela maneira. Você não vê Jesus se referindo àquela igreja como pessoas que estavam com a sua fé abalada. Muito pelo contrário, ele está dizendo, eu sei o que vocês estão passando, mas eu também sei que o coração de vocês continua resoluto. E essas palavras vêm como um encorajamento, como um bálsamo, como eu tenho dito, para encorajar aqueles irmãos. Até porque no verso 10, ele diz assim o seguinte, não temas as coisas que tens de sofrer. Preste atenção nisso. A presença de Jesus na vida daquela igreja não é um fator privativo para privá-los de passar pelas provações, pelos sofrimentos. Muitas vezes, esse é um dos grandes dilemas que ocupam a mente e o coração de muitas pessoas. Pô, se Jesus está comigo, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que sofrer? Essa é uma grande questão. É como se as pessoas, elas não conseguissem de maneira alguma alinhar a presença de Deus em suas vidas com o sofrimento inerente à existência humana. E Jesus está dizendo que eles têm que passar por isso. Eles não vão ser privados de passar por sofrimentos, eles não vão ser de maneira alguma excluídos de algo que é intrínseco à realidade, à existência humana, que é o sofrimento, ainda que causado de maneira injusta. Mas ele diz para aquela igreja, não temas os sofrimentos que você tem que passar. Não temas as coisas que vocês têm que sofrer. Não tenham medo. E mais uma vez, porque a igreja não vai ter medo de enfrentar aquelas questões? Porque aquele que é o princípio e o fim, aquele que esteve morto e viveu, é aquele que está presente na vida da igreja. Essa é a razão pela qual ela vai passar por todas essas coisas. E eu gosto de perceber aqui com vocês que essa questão
do sofrimento, ela precisa ser encarada aqui agora, queridos, sobre a ótica dessa presença amorosa, encorajadora e protetora de Jesus na vida daqueles que estão sendo objeto de sofrimento, de perseguição e dor. A questão não é olhar para as coisas que nos causam sofrimento, pura e simplesmente. A questão é perceber que Jesus está conosco. Essa presença dele nos encoraja. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é nessa força que nós superamos as adversidades. É uma presença que encoraja. Essa é uma presença de Jesus que também nos dá condições de lidar com o medo. É o que nos diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então essa é uma presença que ela traz encorajamento, ela nos fortalece, mas essa é uma presença que também nos ajuda a lidar com o medo. E eu imagino que o grande veículo disso, de você não temer, não é porque as situações que estão vindo sobre a sua vida não sejam situações que causem medo. Não é negar essas situações, não é diminuí-las, não é ignorá-las, é entrar em um estado de negação em relação aos problemas que nos acometem. Não é isso. Não é esse caminho, é o caminho de você perceber aquele que está ao seu lado. Aquele que é o primeiro e último, que é o Senhor da tua história. Aquele que está ao seu lado, ele esteve morto, viveu, ele venceu aquilo que eu e você mais tememos, que é a morte. E quando esse está ao nosso lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a pergunta do autor bíblico, quando ele percebe a presença e o favor de Deus. E eu vejo Deus ao lado daqueles que sofrem. Eu vejo esse Deus ao lado daqueles que estão sendo perseguidos e injustiçados. Então essa é uma presença que ela fortalece. Essa é uma presença que nos ajuda a lidar com o medo. Mas essa também é uma presença que eu percebo, uma presença protetora. Ela nos protege, não no sentido de nos livrar dos problemas, das dores, dos sofrimentos, não nesse sentido. Mas é uma presença que nos protege no sentido de colocar limite nesse sofrimento, de dar limite para ele. Deus não permite uma tribulação, uma prova que eu e você não possamos suportar. Na hora que chega no limite, Ele nos provê o escape, a libertação disto. E eu percebo que Deus está ao lado daqueles que sofrem também para colocar termo no seu sofrimento, para não permitir que isso seja em demasia, que isso seja algo que eles não consigam suportar. Essa é a presença protetora desse Cristo que está conosco. E como é que eu vejo essa presença protetora? Ele está dizendo aqui ainda no verso 10, que o diabo está para lançar alguns de vós, dentre vós, na prisão para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Note que aqui está revelado, como eu falei, quem é, na verdade, o autor, né, de boa parte desse sofrimento que é causado quando a religião se associa a um projeto político de poder. É o próprio diabo, que usa religiosos para causar sofrimento na vida de outros. E aqui são os crentes que estavam sendo presos. Mas perceba comigo que, não obstante eles fossem encarar aquele tipo de sofrimento, de até serem presos de maneira injusta, diz aqui o texto que eles teriam tribulação de 10 dias. Quem que disse isso?
o mesmo que disse que eles passariam por sofrimentos. Foi o que disse o tempo disso, a delimitação disso. E 10 dias não é literal, mas é para você entender que é um espaço curto. Deus está delimitando o sofrimento, colocando um limite, porque Ele é esse que está presente na nossa vida e na nossa história e nos protege, limitando o sofrimento pelo qual nós passamos muitas vezes. E quando eu percebo essas palavras desse Jesus, que está ao lado daqueles que estão sofrendo, e Ele está dizendo para eles, olha, tem um tempo para acabar isso está prestes a acabar. E aí Ele encoraja, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Aqui nós vemos mais uma forma de Jesus tratar com essa igreja, com essas pessoas que sofrem. Ele começa a encorajar essa igreja a vencer todo aquele quadro desolador. E a ideia aqui de coroa, não é? A coroa da vida, essa aqui não é a coroa de um monarca que reina. Não é uma coroa que tem pressupostos de poder. Não é uma coroa que tem algum tipo de conotação política. Essa coroa da vida é aquela coroa dada àqueles que venciam uma competição, aqueles que venciam uma corrida, né? Os Jogos Olímpicos, né? Sabe aquela pequena coroa feita de, eu esqueci o nome daquele negócio, umas plantas, né? Louro, né? Aquela coroa de louro, né? Aquilo é dado para aquele que venceu a corrida, para aquele que venceu naquela modalidade daquele jogo. E Jesus está dizendo que quando nós vencemos essa tirania que é imposta, que causa sofrimento, quando religiosos se aliam aos poderosos, por conta que tem sede de poder, né? Ele está dizendo que quando nós vencemos essa tentação, não entramos nesse plano. Quando nós vencemos todos os sofrimentos e tribulações que nos são causados por conta disso. Gente, nós vemos dias que tem gente que está sendo expulsa de igreja porque não pode pensar diferente da maioria que está atolada até o pescoço nesse projeto político nojento de poder que nós estamos vendo na nossa nação. Estamos vivendo épocas assim, onde a democracia está sendo atacada frontalmente, porque não há espaço. Não pode haver democracia quando não há espaço para opiniões divergentes. Quando a fala divergente ela é calada e ignorada, isso não é democracia, isso é uma ditadura. E a gente já está vendo expressões disso nas redes sociais, onde ninguém pode expressar mais o contraditório, que, diga-se de passagem, é um direito. Nós temos o direito de liberdade de expressão, constitucionalmente garantido, e nós temos o direito de, num processo, a ampla defesa e ao contraditório. E hoje as pessoas não permitem que mais ninguém diga nada que não seja alinhado com aquele discurso de poder. Mas nós que vencermos esse tipo de intolerância, esse tipo de perseguição, esse tipo de violência, que ainda que isso nos cause sofrimento, aqueles que não se dobrarem a esse tipo de coisa e não entrarem no jogo do ódio, no jogo da ira, no jogo da morte e no jogo onde Satanás é o árbitro, aqueles que não entrarem nisso, mas continuarem pagando o mal com o bem, continuarem vencendo o mal com o bem, com o amor, com a justiça, esses vão receber a coroa da vida. Porque foram testados, foram provados
nos obstáculos da vida e permaneceram fiéis. E ele termina dizendo que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que essas são cartas para as igrejas de hoje. Porque o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, o sofredor, o vencedor, esse que venceu todos esses sofrimentos, todas essas lutas, e ainda que sob muita pressão, de maneira alguma sucumbiu à sua fé, à sua ética, a esse jogo de poder onde prepondera o ódio, a morte, a raiva, a perseguição, a injustiça, a tirania. Esse que não cedeu a essas tentações para ser aceito pela maioria, esse vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. E nós sabemos que isso aqui diz respeito exatamente ao dia do juízo de Deus. E eu não posso terminar essa mensagem sem dizer que, embora essa seja uma palavra para que nós, como igreja, nós que estamos sendo perseguidos, nesse momento, estamos sofrendo muitas coisas, seja uma palavra de encorajamento para que nós possamos vencer todas essas tentações que nos estão sendo colocadas, todos esses sofrimentos que nos estão sendo impressos. Mas também essa é uma palavra que nos garante uma outra coisa. Eu disse lá no início que Ele é o Senhor da história. E todos haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo. E todos serão por Ele julgados. Então, todos esses que, em nome da religião, têm feito coisas escabrosas, eles comparecerão diante do tribunal de Cristo também. E isso é para trazer para você o encorajamento de vencer essas coisas, de não sucumbir a essas tentações, mas também para trazer a você a certeza de que toda essa injustiça não vai passar impune diante dos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje. Que Deus abençoe, conforte o teu coração, que Deus te abençoe em tudo aquilo que você fizer e te dê condições de não sucumbir diante desse conluio que está acontecendo, de não ceder a essas tentações que o diabo tem colocado diante de você. Jesus quer que você vença e que você não tema tudo aquilo que ainda você vai passar nessa vida. E essa é a minha palavra para você no nome de Jesus. Quero chamar o pessoal do louvor aqui, nós vamos louvar o Senhor com o último cântico. E tão logo tenhamos feito isso, enquanto louvamos, você vai ter aí também o privilégio, a oportunidade de adorar a Deus, de louvar a Deus, dedicando a Ele os teus dízimos, as tuas ofertas, as tuas contribuições para missões, para as cestas básicas. Nós continuamos aí, queridos, nessa nossa arrecadação para abençoar famílias. Graças a Deus o número diminuiu, algumas pessoas conseguiram retomar aí os seus contratos de trabalho, mas ainda existem famílias que precisam do nosso apoio. Eu queria orar com você agora. E logo após essa oração nós vamos louvar, e você pode aí, tem as informações no vídeo aí, não é? Você pega aí o seu internet banking, faz a tua contribuição, não é? Para a gente poder suprir todos os compromissos e todas as necessidades que nós temos como igreja. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso na tua presença. E eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, todos esses que estão sofrendo, que estão sendo de alguma forma injustiçados, que perderam seus empregos, porque políticas desastradas foram implementadas, todos esses que sofrem injustiça quando não têm direito à saúde, quando morrem em filas intermináveis na frente de hospitais, por esses, Senhor, que são injustiçados de diversas formas, eu não quero ficar aqui citando todas elas. Eu oro para que essas palavras tragam conforto e encorajamento para esses corações. E eu oro para que a tua igreja seja fortalecida
e ela tenha os olhos na vitória que o Senhor tem para ela. Que ela tenha os olhos nessa coroa da vida. Que ela tenha os olhos nesse dia do juízo de Deus, onde o Senhor vai dizer para aqueles que são teus: vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas também nesse dia o Senhor vai dizer para aqueles: olha, vocês, eu não conheço vocês. Vocês vão para o lago de fogo e enxofre que está preparado para Satanás e os seus anjos, porque vocês andaram com ele, viveram segundo as regras dele. E nós oramos para que nós, como igreja, no meio dessa tentação que acontece, quando religião se associa ao poder, nós oramos, Pai, para que nós não sucumbamos diante das tentações, que nós não sejamos vencidos pela sugestão de usar as ferramentas e as regras do diabo. Eu oro para que a tua igreja saia fortalecida de todo esse momento. E eu oro para que os teus filhos e filhas recebam essa coroa da vida e se tornem vencedores para a glória e para o louvor do teu nome. Recebe, Pai, as ofertas, os dízimos, as nossas contribuições agora que vamos dedicar ao Senhor, porque tudo isso é para a glória do Senhor. Tudo que fazemos é porque nós te amamos. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda meu coração. Minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor.
Deus é bom demais. Queria aproveitar esses instantes finais para dizer para você o seguinte: inscreva-se no canal aí da igreja, no canal do YouTube, aperta ali o sininho de notificações, porque aí o que acontece? Sempre que a gente postar aqui, você vai ser avisado e aí você vai poder acompanhar todo o nosso conteúdo. Todos os domingos às 19 horas nós temos aqui o nosso culto, você é nosso convidado. Compartilhe o link, né, com seus amigos, familiares, para que eles estejam conosco e sempre recebam aí uma palavra abençoada, né? Durante o culto tem o WhatsApp ali, tem o próprio chat do YouTube, também a gente transmite no Facebook, e isso ajuda bastante você a interagir, né, e tirar as suas dúvidas e, enfim, mandar ali o seu recado, vai ser uma bênção. Também às quartas-feiras, às 19h30, nós também liberamos um vídeo que é da nossa escola bíblica, são estudos bíblicos. Estamos agora estudando aí uma série sobre discipulado e estamos tratando agora do assunto da vida simples. Você também é o nosso convidado para estar conosco nas quartas-feiras. Amém? Então vamos orar agora para a gente finalizar esse nosso momento de adoração. Que Deus te abençoe, você aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, não é? Que a graça de Deus te alcance. Pai, nós oramos e agradecemos por esse momento, por esse culto, pela Tua presença, pela vida de cada pessoa que nos acompanha. E oramos, Pai, para que de uma maneira poderosa elas sejam visitadas pelo Senhor e que essa palavra traga encorajamento para que elas vivam o seu dia a dia. Assim nós oramos, agradecidos e certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo e a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém, amém. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e a gente se vê na sequência.